Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulos 2, 3 e 4. São capítulos, meu irmão e minha irmã, que vocês vão perceber aqui a compaixão do Senhor, o ensino do Senhor, a divindade do Senhor. Meu irmão. Tá? Então, no capítulo 2, Jesus vai começar ele transformando a água e vinho nas bodas de Caná, que só acontece aqui neste Evangelho de João. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Então Jesus e seus discípulos já eram conhecidos. Tendo acabado o vinho, a mãe disse: não tem vinho. E Jesus respondeu: o que temos nós como mulher? Minha hora ainda não chegou. Não está falando aqui, era um costume. Jesus não está respondendo mal à mãe. Ele está dizendo que a hora dele não chegou. Mas o que tinha ele em comum com ela? Não na questão do parentesco, nada, na questão da missão de Jesus, tá? E aí havia 6 potes de pedra, tipo que os judeus usavam para purificações cerimoniais, né? Os judeus ficavam impuros nas circunstâncias normais da vida diária e purificavam ao derramar água sobre as mãos para uma festa, para alguma coisa assim, né? E a mãe dele diz: faça o que ele mandar. E aí, cada pote cabiam 80 e 120 litros de água. E aí Jesus disse: enche os potes de água, encheram até a borda. Então ele disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. O encarregado provou, né, o mestre de cerimônias provou que a água foi transformada em vinho sem saber de onde vier. Então, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, depois os convidados beberam muito, bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal aqui, meu irmão, miraculoso, em Caná da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou. Esse, embora não tenha nos outros evangelhos, mas foi o primeiro milagre que Jesus realizou, tá? Ficou ali durante 3 dias. Quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e outros animais. Estavam sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então Jesus fez um chicote de corda, expulsou todos do templo. Ele não chicoteou ninguém, está escrito aqui, tá? Bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam, como disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos então lembraram o que estava escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Então lhe perguntaram assim: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos para provar a sua autoridade? E Jesus disse: destruam esse templo em 3 dias e eu o levantarei em 3 dias. Não está falando do templo, está falando do corpo dele a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, né? Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos sinais miraculosos ele estava realizando ali, e muitos creram no seu nome. Por quê? Viam o milagre e criam no nome de Jesus, tá? E aí Jesus, no capítulo 3, vai ter o famoso encontro com Nicodemos, né? Aliás, isso é uma coisa para a gente aprender no dia de hoje, inclusive. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade dos judeus. Jesus veio aí à noite e disse: mestre, sabemos que ninguém ensina da parte de Deus, porque ensinas da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estáis fazendo, senão Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, nascer de novo significa no grego aqui, mais aproximadamente, nascer de cima, né? Nascer de cima. O significado é igual, basicamente, nascido do Espírito. Aqui é Espírito Santo, né? Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que ele não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Da água batida e do Espírito aqui, do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo provoca um novo nascimento a partir da aceitação de Jesus Cristo, tá? E a gente passa a ser a habitação do Espírito Santo. Ele passa a ser o nosso conselheiro, passa a ser o nosso consolador e o nosso confrontador. O que nasce da carne é carne. Agora, o que nasce do Espírito Santo é Espírito. Espírito, não, aqui não é santo.
Ou seja, a gente nasce do Espírito Santo e tem um novo espírito nosso, um espírito de conversão, um espírito justificado e salvo em Cristo Jesus, né? É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde você quer. Você o escuta, mas não pode dizer para onde ele vai nem para onde ele vem. Assim acontece com todos nascidos do Espírito e aqui do Espírito Santo, né? Disse Jesus: e você, mestre Israel, não entende essas coisas? Seguro que nós falamos, conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei das coisas terrenas, vocês não creram. Como pode acreditar se eu falar das coisas celestiais? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será também do Filho do Homem, com o Filho do Homem, que seja levantado. Para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Está falando de Jesus ser levantado no madeiro, na cruz, né? E aí, meu irmão, tem uma declaração profunda e, como dizem, o coração da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo amou o mundo que deu seu Filho unigênito, único gênero, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não por crer no Filho do Homem, por não crer no Filho do Homem, no Filho de Deus unigênito, meu irmão Lima. Essa declaração profunda, amor, a gente não tem ideia do amor de Deus, não pode mensurar, nem de Deus, nem de Jesus Cristo, né? E aí vai falar do testemunho do batismo cerca de João, né? Depois a gente ter visto lá Nicodemos a gente deve ser como Nicodemos, está sempre em busca das coisas, das palavras de Jesus, e as palavras estão na Bíblia, não existe avivamento, e aqui ele está falando quando nascer de novo, está falando de avivamento, no Espírito Santo. Não existe avivamento sem leitura da palavra. Onde é que eu ouvi a palavra de Deus? Na Bíblia. O Espírito Santo te iluminar para você entender, na Bíblia. Entendeu? Não existe sem avivamento, sem conhecimento da Bíblia, sem leitura da Bíblia, sem oração. Comoção não é avivamento. Vou sentir arrepio, não sei o quê. Primeiro que arrepio, o quê? Um vento frio que está sentindo, alguma coisa. Vou ver língua de fogo, não vai ver língua de fogo coisa nenhuma. O Pentecoste já aconteceu lá, entendeu? A gente precisa amadurecer, sair daqueles ventos de doutrina, como está escrito em Efésios, e conhecer a Bíblia. E o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois Jesus veio com os seus discípulos para a terra do Judéia, passou algum tempo com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial, ou seja, tradição, purificação cerimonial. A religiosidade atrapalha muitas coisas. A gente, às vezes, quando vai falar, vai pregar, a gente já fica olhando de lado, o cara não é convertido, não sei o quê, e o evangelho, como está escrito aqui, não é para condenar, é para salvar. Não importa se a parede é azul, preta, amarela, o que importa é o seu coração, como está o seu coração. Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Aí João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que vem do alto está acima de tudo. Aquele que é da terra pertence à terra, fala como é da terra. E a gente, no capítulo 4, vai falar da conversa com Jesus tem com uma samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque na época da invasão da Síria, os samaritanos, né, o reino do norte, eles se misturaram com os assírios, casaram-se lá e houve uma contaminação ali, que era expressamente proibido pela lei, né? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando discípulos de João, mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas o seu discípulo. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que seu pai Jacó, no caso ali, está falando pai em relação à antecedência, né? Dera seu filho José. O poço Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e deu por volta de meio-dia, mais ou menos. Aconteceu isso. Veio uma mulher samaritana para tirar água. Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham necessidade de comprar comida. A samaritana perguntou: como o senhor, sendo judeu, me pede a mim, uma samaritana, para beber água? Por causa justamente que ele não se comunica, por causa dessa questão de tradição lá. Jesus respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus que ele está pedindo agora, você lhe daria água, e você pedisse, ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, não tem com quem tirar água desse poço, é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte para jorrar para a vida eterna. Meu irmão, Jesus aqui está quebrando uma série de coisas. Jesus está quebrando um paradigma, está quebrando um preconceito, está demonstrando compaixão e está indo aonde é necessário ir. Jesus literalmente está evangelizando, né? Está levando a mensagem da salvação. Aí Jesus vai dizer: vai, chama seu marido. Ele: não tenho marido, respondeu ela. Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, o homem que você agora vive não tem marido. Ou seja, Jesus está mostrando aqui a sua autoridade, um dos atributos da sua onisciência, sua onipresença. E também não está condenando a mulher, meu irmão, minha irmã. Mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de judeus. Está falando dele próprio, que era judeu, da tribo de Judá, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está falando aqui, meu irmão, uma coisa: Deus é espírito, tá? Não está falando aqui do Espírito Santo, a essência de Deus. E adorar em espírito e em verdade, adorar no espírito, no coração, contrito, já convertido, adorar a Deus no seu coração, que é templo do Espírito Santo. Adorar a Deus, adorar o Pai no seu coração. Deus é espírito, é essência, não é pau, não é pedra. E aí, não está falando aqui teopneuma, em grego, né? O Espírito Santo de Deus, né? Mas está falando também aqui do nosso espírito. Nosso espírito é com letra minúscula aqui. A gente vai adorar a essência de Deus, vai adorar a Deus no nosso espírito, no nosso coração, no nosso espírito, meu irmão, minha irmã. Deus é espírito. As pessoas confundem muito isso, por isso que eu estou falando. Na Bíblia está escrito Deus é espírito em letra minúscula, dizendo da essência de Deus, não com letra maiúscula, como aparece em alguns livros escritos, não. Deus é espírito, letra minúscula. E os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, letra minúscula também, no seu próprio espírito, no seu espírito, né, irmão? Então adore o Senhor no seu espírito, no seu coração, no seu espírito e sua mente, né, irmão? Porque o Pai é espírito. E aí, meu irmão, muitos samaritanos creram a partir daquele relato. E aí Jesus vai curar depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. E o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram boas-vindas e tinham visto tudo que eles fizeram em Jerusalém por causa da festa da Páscoa também, estando por lá, né? Aí visitou Caná de novo, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, Jesus vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus disse: se vocês não virem sinais de maravilha, nunca crerão. O oficial do rei: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou e partiu em Jesus. Confiou em Jesus, na palavra de Jesus, e partiu. Estando no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia: o menino está vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, ele disse: a febre deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que foi aquela hora exatamente em que Jesus lhe dissera: seu filho continuará vivo. Meu irmão, minha irmã, o aprendizado do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo, a palavra está disponível para a gente. Continuemos vivos. Nós temos que renascer de novo, mas renascer no Espírito, através do Espírito Santo, crendo no Cristo Jesus, no Filho
que Deus nos deu, que amou o mundo de tal maneira que nos deu e nos entregou para que fosse sacrificado por nós em nosso lugar. Deus nos abençoe.